Eu passo mal com essa série, pelo amor de Deus. Olha o estado das minhas unhas. Tudo carcomido aqui, ó, de nervoso. Olha esse início já. Então vambora, que hoje teve muita coisa. Inclusive o roteiro ficou gigante. Já peço desculpa de antemão. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Lembrando que a gente tem uma parceria aqui com o Good Girls Brasil. Os links vão estar na descrição do vídeo. Sigam eles lá no Instagram e no Twitter. Postam seguidamente todos os dias. E aqui toda semana a gente comenta um episódio de domingo. Normalmente na quarta, excepcionalmente na quinta. Mas entre esses dias. Pois bem, depois que a Beth ficou transtornada com a chegada do Rio, ele chega como quem é brother há muito tempo, assim. Há muito tempo que não vê ela. Tipo, como é que tem andado? Como é que vai a família? Como é que vão os filhos? Tá tudo bem? Bem comadre mesmo. E ainda fala que o filho dele falou bem da filha dela. Ou seja, ameaçinhas, né? Mas nesse tom dá até pra acreditar ali por um momento que ele não tá pronto pra esgoelar ela ali mesmo. E eis que ele mostra finalmente as balinhas que foram retiradas desse cidadão lindo que é uma desgraça, mas que infelizmente é chave de cadeia. Bota delicadamente no balcão que ela tá e fala os locais que atingiu. No baço, no pulmão e no ombro. E o debochado ainda brinca com ela com uma palavra ambígua. To your aim. Que tanto pode ser, ao seu objetivo, que o objetivo dela era atirar em alguém, quanto ao seu fim, que é tipo, eu vou te matar, sua louca. E ele começa a falar que não, que ela tem muito a comemorar, fez uma família bonita, sabe, ajudou a comunidade, que aposta que vão nomear alguma coisa da escola dela lá com o nome dela quando ela se for e tudo mais. Aí ela tenta dar uma escapulida de leve ali, tipo, como quem não quer nada, ele fala, então, não faz isso, dando aquele agarrão no braço dela pra ela ficar onde ela tava. Que ela só tava adiando o que já viria de qualquer jeito e que seria bem pior se ela tentasse fugir. Mas que, né, ela era a garota dele, então ele ia facilitar a vida dela, ou a morte dela, no caso. You're my girl. So, I'm gonna take it easy on you. Tirando a vida dela, ele mesmo. Mais fácil, com sorte, sem dor também. Quase um fofo, só que ao contrário. E aquela risadinha, gente. Ai, NBC ainda vai me fazer passar mal, tenho certeza. That's just way worse. E aí, bom, ele quer fazer ele mesmo, né? Não deve demorar uns 2 minutinhos. Acabar logo com esse drama e seguir a vida. Dele, no caso, né? Que ela vai virar presunto. E aí, eis que ela joga o rojão pra cima dele. I'm pregnant. Chama o João Kleber pra fazer o teste de paternidade. Foi isso mesmo que ela falou, tá? Chama o ratinho pro teste de DNA. A probabilidade de paternidade, de você ser o pai dessa criança, dessa menina, você não é o pai da criança. Impossível, Não é o pai. impossível, João. Ele acredita por hora, o que eu achei meio estranho, porque assim, ninguém acredita sem fazer os testes antes, né? Eu acho que ele queria esse filho. E por que a gente sabe que ele acredita de pronto? Porque ela tá lá no Vucu Vucu com o Dean, com aquele sexo inacreditavelmente boring, e ela pede pra transar com ele de novo, porque menina, se não tá grávida, tem que ficar. Dá seu jeito, né? E convenhamos, pra quem atirou 3 vezes no sapão, transar com o Dean não deve ser um problema, né? Ele até tenta ser fofo, leva café na cama pra ela, mas ele tá meio encucado. Do tipo, o que tá rolando aqui? E ela, super mega sonsa, fala... Sex? Daí ele, não, porque a gente tá transando nesse intervalo de tempo mais do que a gente transava no ensino médio, né? Tá meio esquisito. Parece um circo meio maluco, meio desgovernado. Aquela, para com isso, é bom. E assim, gente, o Dean pode ser lerdo, mas ele não é 100% burro. Mas no primeiro momento ele acredita nessa mentira da Beth e até faz uma zoeirinha do tipo, se tu quiser visitar outros lugares, eu sou super TripAdvisor. Vambora que eu tô topando. E termina, gente, dizendo que ama ela. É complicado, né? É a mulher abrir as pernas em tempos de crise e o cara já se apaixona de volta. Mas vindo do Dean não é muita coisa porque ele não sossega o facho. E mesmo ela dando pra ele continuamente, todos os dias, sei lá, toda semana pelo menos, não é garantia que ele vai se aquietar. Pelo menos não nesse primeiro momento. Mas tudo que ele consegue dela é ela ficar paralisada, não retribuindo o que ele falou. Acho que no fim das contas ela tá mais paralisada pelo medo, tentando a todo custo enfiar uma criança lá dentro. Na casa da Ruby, ela tá perguntando pro Stan se vai ter alguma noite que ele vai ficar em casa. E ele fala pra ela que se depender dele, ele vai pegar todos os turnos que der pra ele. Aí ela fala pra ele, então, meu querido, eu vou ter que encontrar as meninas uma noite nessa semana aqui, que a gente tem que fazer, tu sabe o que, né? E ele despista qualquer coisa com relação a isso com Egg Roll, que é o nome do episódio, e era o que ele tava fazendo ali, ovinhos mexidos. Egg Roll pra mim é rolinho de ovo, mas enfim. E ele foi categórico, a única maneira disso funcionar é eu não sabendo de nada. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Ovinho aqui, me deixa quieto. Que assim como ela não quer ouvir sobre o trabalho dele, que é um lugar que ela não se sente bem, e não se sente confortável dele trabalhar
trabalha lá, ele não quer ouvir sobre o dela porque ele quer se manter nessa cortina de ignorância. Egg Roll seria tipo uma safe word pra eles, pra ela não ultrapassar essa linha e contar coisas pra ele. Egg and roll. No arco da Anne, ela tá lá enfiada naquele consultório com o Josh, falando sobre a infância dela e como ela lida agora na fase adulta, quando a irmã tenta mandar nela. E ela fica muito pensativa com relação a isso, porque a irmã acabou se tornando reflexo do que ela teve que passar na infância pra cuidar da Anne. E isso desde pequenininha, a gente viu na temporada passada. E eu não sei você, gente, mas senhora, esse maluco tem uma cara de querido, socorro. Eu super me apaixonaria por ele, tranquilamente, se eu fosse a Anne. Ela mega debochada pergunta pra ele se ele aprendeu tudo aquilo online, e ele acaba pegando a deixa pra falar que a hora dele terminou. Mas quando ele manda ela sair e chamar a menina depois dela, que nem era pra ela estar indo ali pra início de conversa, porque ele não atende pessoas adultas, ele fica olhando com aquela cara de querido pra ela. E eu tô com medo porque vocês sabem, né? Eu não canso de dizer isso aqui nesse canal, que o único macho que presta nessa série inteira é o Sam. E se tem outro macho na jogada que aparenta ser querido, meigo, atencioso, simpático, pode ser que ele seja um embuste disfarçado. Então aguardemos, né? Voltando pra Beth, já que a Anne tava falando dela mesmo. Ai, gente, eu não aguento. Enquanto ela tá lá mijando nos palitinhos, rezando pra tá grávida, o Dean tá correndo super feliz ao som de uma música mega pra cima sobre reconquistar a mulher. E ela, em contraponto com essa cena, tá desolada no banheiro porque deu negativo. Mas ela é a Beth, né? Ela não existe. Então ela comprou 800 testes de gravidez, porque, né, o primeiro deu negativo. Mas pode ser que os outros 799 dê algum outro resultado que não... Tu não tá grávida, ô caceta. Vamos acordar pra vida, minha filha. Vamos acordar pra realidade. Enquanto ela tá nessa saga, a Ruby e a Anne chegam e estão assistindo um vídeo do cara da grana, do episódio passado, que resolveu errar de novo com elas, pegou a grana delas de novo e dessa vez ele foi detido pela polícia. Enquanto elas estão comentando ali sobre o vídeo, Beth, então, vou mijar. E descobre que todos aqueles palitinhos, os 799, deram negativo. Quando o Dean tá no trabalho, ele tá fazendo uma pesquisa pessoal ali, sentado numa banheira daquelas, de como uma pessoa poderia se sentir lá dentro. E convida a chefinha dele pra entrar e fazer esse experimento com ele ali. E essa mulher acaba se revelando uma naja, gente, porque quando eu comecei a pesquisar sobre os novos personagens, eu achei que ela seria mais uma vítima, entre aspas, do Dean. Ou seja, de quem o Dean ia dar em cima de novo. Mas na real, é ela que tá dando em cima dele na cara dura, convidando ele pra jantar e falando algo do tipo: então, pode falar o que tu quiser pra tua mulher, que é jantar de negócio e tudo mais, tudo pra gente jantar junto. Vambora? Beleza? Foi. E é a primeira vez que eu vejo um lampejo de dúvida no olhar do Dean. Uma cara do tipo: eu não quero fazer isso com a Beth porque a gente tá bem agora. Pra vocês verem o nível da mulher. Sabe que o cara é casado, tá dando em cima igual. E ela: eu topo tudo, tô aberta, é nóis. Voltando pras três, as meninas, depois de verem que o cara foi detido pela polícia e tava na cadeia de novo, resolveram fazer uma visitinha pra ele, né? Descobrir, enfim, o que diabos rolou com a grana delas. E quando a Beth fala que vai conduzir aquela conversa, a Anne é a única que se opõe. E começa a questionar a hierarquia desse negócio novo delas, inspirada nas conversas com o Josh, do tipo: quem é a presidente? Quem é isso? Quem é aquilo? Começa a fazer perguntas. Pelo menos ela conseguiu plantar essa dúvida delas serem iguais. Porque na real todo mundo sabe que quem manda é a Beth. Quem faz é a Beth, quem manda é ela. Elas conversam com o cara, ele quer sair dali, e no fim das contas eles se acertam ali e ele fala onde tá o dinheiro. Porque com o dinheiro elas vão conseguir tirar ele de lá. E também elas não tinham nada que ver com aquilo, porque quem cavou a prisão foi ele, sozinho. Aí ele fala que tá dentro da van dele, que ele não sabe especificar onde, já que, né, ela foi apreendida e ele não sabe pra onde levaram. E aí é natural que duas delas olhem pra única pessoa que tem um ex-policial em casa e que pode mexer uns pauzinhos pra sanar esse questionamento. Que ela fala: não, nem me olha que eu não vou fazer nada. Daquele jeito Ruby que a gente adora, munida de caretas de todos os tipos. Até que ela finalmente cede e corta pra cena que ela tá em casa conversando com o Stan e brindando em homenagem a ele, puxando o saco ali. Tá toda querida, falando que um ex-colega dele sente saudade dele, que ela conversou com a mulher dele, ele falou que pensa nele pra caramba. Por que ele não liga pra ele? Por que a gente não se encontra, né? Aí ele estranha e fala: tá, mas eu encontro com esse cidadão toda semana, ele nem me dirige a palavra? Aí ela: então beleza, top, preciso disso aqui. Tem um negócio dentro de uma van e a van foi apreendida. E ele pergunta o que é pra gente voltar ao nome do episódio, que é a safe word deles, pra não tocarem nesse assunto de lavagem de dinheiro. What's in the van, Ruby? Egg roll?
Enquanto o Stan tem a possibilidade de salvar geral, o Dean tá pintando o cabelo de preto, pra tapar os cabelinhos brancos antes da Beth chegar em casa. Quando ela finalmente chega em casa, ela vê a assombração, porque ela acredita que ela viu o Rio, mas na real mesmo, ela tá com o brioco na mão vendo coisa, porque era só o vizinho com o cachorro. O Dean descarta a cena do crime, do cabelo pintado, e acha os 800 testes de gravidez que a Beth, louca da cachaça, deixou no lixo do banheiro pra Deus e o mundo ver. Obviamente que ele encontra e vai tirar satisfação com ela, questionando, por exemplo, que eles têm bilhões de filhos já e que eles não têm dinheiro pra sustentar esses 4 filhos, que eles não discutiram isso juntos e que ela tá usando ele numa crise de meia-idade meio doida. Ele não aceita a quantidade de sexo deles, ela retruca dizendo que pelo menos ela não tá transando com alguém do trabalho, e finalmente ele pergunta pra ela se ele é só um banco de esperma que tá sendo usado. Drama queen, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele acabou ficando bem chateado mesmo quando ela não respondeu, porque a merda disso tudo é que ele realmente estava achando que eles estavam voltando a ser eles. E, né, querendo ou não, eles estão juntos há mais de 20 anos. E decretou ali mesmo que ele não queria ter mais um filho. Nesse momento, a nossa guerreirinha que tá precisando enfiar uma criança lá dentro faz o quê? Senta e chora, né? Porque o banco de espera fechou as portas. E é interessante aqui que ela consegue ser ardilosa e peitar bandido na maior tranquilidade, mas quando é pra mentir pro Dean, ela não consegue enganar ele de alguma forma, ela fala. Ou quando ela suprime, ele entende. Pois bem, no parque com a filha, ela encontra a Ray e ela mal tá olhando pra Beth direito, fingindo que ela não tá ali. E ela vai até lá pra ver se dá pra remediar o estrago já feito. Ela fala e tenta pedir desculpa, que foi meio zoado mesmo que ela fez, e a Ray nada, tá? Que nem olha pra ela. Até que ela confia mesmo assim e pede ajuda pra ela, dizendo que não tá grávida coisa nenhuma e que quando ele descobrir, ele vai matar ela. Meio arriscado, totalmente, mas ela tá simplesmente num beco sem saída. No clube de strip, a gente conhece melhor a stripper que foi na casa da Ruby, e ela finge por telefone pra mãe dela que é assistente de cirurgia, pra que a véia aceite o dinheiro que ela manda todo mês, sendo que essa senhora tem problema com o jogo de azar. O Stan, ouvindo tudo aquilo, se sente inspirado, eu acho, e aí resolve fazer aquela ligação pro amigo dele pra localizar a van. Descobrindo isso, elas conseguem reaver a van, pegam o dinheiro e redicionam ele todinho pra fiança daquele filho da mãe, que não consegue se manter longe das grades, razão pela qual o juiz decretou que a fiança dele estava nas alturas e considerou ele um risco pra sociedade. Ele sai, elas conversam com ele e a Anne tá muito chata, querendo questionar e mandar tudo. E pra ela calar a boca, a Beth manda o papo reto. Ela fala que ela tá morta, que o Rio tá vivo e quer acabar com a raça dela. Elas ficam meio atordoadas, assim, tipo, como é que ele sobreviveu a 3 tiros, né? Voltam pra casa da Beth e a Anne questiona que era humanamente impossível levar 3 tiros e nenhum deles acertar os órgãos vitais do cidadão. E a Beth tá bebendo pra ficar bêbada mesmo, porque ir até a polícia não ia adiantar nada em termos práticos. Elas iam pra cadeia também. A Anne, depois disso, entra numa sessão totalmente enlouquecida que não era dela e assusta uma menininha que tava lá dentro tendo a sessão que era dela mesmo. A menininha pede pra ir no banheiro e ela conversa ali com o Josh. E ele tá olhando com uma carinha toda fofa pra ela. Eu juro pra vocês que se a Dona Jenna, você que é a criadora da série, se me vier com um plot twist de macho babaca, eu vou me sentir muito traída. E aí, claro, como a gente já desconfiava, o Rio veio atrás dela. Quando ela sai do carro pela segunda vez, em plena luz do dia agora, não era mais o vizinho com o cachorro, era ele mesmo dando oizinho pra ela, perguntando como é que ia e chamando ela de mama. How you feeling, mama? Ela fala que tá com náusea e ele convida ela pra dar uma volta de carro. Aí ela fala, não, porque eu tenho que levar essas compras lá pra dentro, tem sorvete aqui dentro, né? E ele manda ela entrar no carro, do tipo, tu acha mesmo ter opção? Ele só tava pedindo com delicadeza, jeitinho, porque ele é educado até certo ponto. Até onde dá pra ser. Quando ela não faz o que ele manda, ele enfia o dedo na cara dela. Ou trabuco, às vezes, né? Outra coisa em casos extremos, assim, não sei. O Dean, na condição de homem usado pra sexo, resolve falar com a chefe dele sobre o jantar, falando que ele queria, mas não queria. Que na concessionária que ele trabalhava, ele tinha vários jantares, mas que agora ele achava mais saudável pro casamento dele comer em casa. E ela falou, não, tranquilo, tá tudo bem, a gente tá bem, entendeu? Mas aquela vigarista começou a ferrar ele cedo, na real, querendo que ele passasse a venda grande pra outros funcionários, sendo que ele tinha feito todo o trabalho pesado e que ela precisaria dele nos acessórios de churrasco, que eu acho que fica bem longe da sala dela, inclusive. Agora ele vai sofrer um pouco na mão dela por causa da negativa, obviamente. Ela tá fazendo questão de deixar claro isso. E é complicado ele querer ficar de boa tendo uma megera de chefe que não aceita ser jogada pra escanteio. Mas vamos ver, é um teste pro Dean, né? Vamos ver como é que ele se sai nessa. Voltando pra Beth, ela tá lá na clínica com o Rio pra ver como é que estão as coisas lá com o bebê imaginário. E ele super finge que é um casal com ela quando a moça que tá sentada no outro sofá pergunta se era o primeiro nenê deles, pra quando que era e tudo mais. Ele adora bancar o pai, então ele tava se divertindo com aquela situação, chamando ela de querida e sendo mega simpático. Mas obviamente não deixando ela sair pra ir no banheiro, né? I'm gonna use the bathroom. No, chill.
They're gonna need it. E no consultório ele continua se divertindo quando ela é metralhada de perguntas que ela não sabe responder direito. E ainda mete aquela do tipo, pô, querida, você não lembra não? A gente fez no banheiro enquanto teu marido tava no trabalho. Cara de pau! Eu não aguento esse deboche humano, gente. E aí ele resolve testar, faz a médica ver se tá tudo certo lá dentro. E ela, por incrível que pareça, fala que tá. E ele fala, tá, mas eu não tô vendo nada. E exige um teste do João Kleber pra ele confirmar que é o pai da criança. Quando ele sai saindo, porque esse teste só pode ser feito dali um mês, a médica, que já era médica da Ray, fala pra ela não agradecer ela, pra agradecer a amiga. Porque quem acabou salvando ela da morte certa foi ela. Isso, querendo ou não, coloca ela numa situação bem ruim se ele descobrir. Já que aparentemente ela é bem obediente, sempre faz o que ele manda e não esconde nada dele. Rolou uma sororidade ali, gostei. Mas eu fiquei com a impressão que ele super queria um filho da Beth mesmo, porque ele é todo o paizão do filho dele e mesmo levando 3 tiros dela, eu sinto que ele se importa e ia gostar de ter outro guri com ela. Na casa da Ruby agora eles pararam com aquela palhaçada de egg roll e o Stan tá aceitando falar sobre o assunto. Ela fala pra ele que ganhou pouco e ele orienta ela a colocar metade no potinho pra Van. Ela por fim defende que eles não são pessoas ruins e ele completa concordando, dizendo que não eram, mas eram pessoas boas que faziam coisas ruins. O que faz total sentido, porque os dois são ótimos, mas eles estão fazendo coisas erradas. A Annie, depois daquelas sessões com o Josh, tira o Ben de uma maratona de 4 horas de estudo, guri é um nerd, pra comer sucrilhos. Super mãe. Daquele cheio de corantes e substâncias de procedência duvidosa. Botou leite ali pra disfarçar e eles começaram a assistir desenho. De volta ao parque, a Beth não para de seguir a Ray e ela vai atrás dela até descobrir por que ela fez aquilo, que ela ajudou. E ela disse que era porque ela era mãe, não interessava se ela tava grávida ou não. Mas que ele não era burro também, ela teria que dar os pulos dela ali pra sair daquela situação, basicamente. Ela chega em casa munida de 2 caixas de pizza e o Dean tá sozinho na cozinha, sem as crianças. Mas sem as crianças, sem sinal das crianças, né? Ela pergunta onde é que as crianças estão e ele fala que eles estão lá em cima. Porque ele tentou fazer com que ele fosse embora, mas o chefe dele precisava que ele ficasse ali pra ficar de olho na Beth. O cara em questão é um dos capangas do Rio e ele tá instalado no quintal da casa deles. Nesse momento ela não tem escolha se não contar tudo pra ele o que tá acontecendo. E terminamos o episódio nesse momento. Pro próximo episódio, na promo que saiu, o Dean tá sabendo de tudo já e resolve comprar uma arma pra proteger a família. Tá virando homem o cidadão, olha só que interessante. Só precisava de uma surra da bunda da Beth pra se endireitar. Essa bunda é mágica, meu povo. Ouve o que eu tô falando. A Annie, numa daquelas sugestões malucas dela, sugere que ela vá pro Canadá arranjar uma criança. E apesar desse episódio ter acabado sem um grande acontecimento como foi com os outros dois, eu tô bem empolgada com esse quarto, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis pra Beth e o pior, ela tá ficando sem tempo. Então vai ser muito interessante acompanhar essa trajetória dela pra ela se livrar da morte. De repente, se rolar um Remember aí, Rio bêbado, querendo fazer filho nela, vai saber. Só tô jogando aqui no ar, me ignore. Eu nem quero ver Amor Bandido NBC. Tá maluco? Quero não. Good Girls, next Sunday on NBC. Meu povo, muito obrigada por mais uma semana, por vocês estarem tão participativos e engajados realmente, empolgados assim como eu, pra essa série. Vocês não sabem como é bom a gente cultivar o nosso surto coletivo aqui semanalmente, pra extravasar mesmo todos os acontecimentos bombásticos de cada episódio. Tá sendo muito divertido acompanhar assim. E se vocês conhecem mais pessoas que gostam de Good Girls, recomendo o canal pra elas virem surtar junto também. Vejo vocês na próxima semana. Tchau!